Se você tem interesse em políticas públicas, também saber como criar a mulher no serviço público e também saber o que traz as pessoas a morar em Teresópolis, fique ligado que esse podcast é pra você. Podcast Adriano Fonseca é o melhor podcast. Grave esse nome, vê se não esquece. Acessa lá no YouTube, conteúdo de qualidade podcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí no podcast Adriano Fonseca. É um prazer enorme estar de volta e hoje eu tenho aí uma pessoa que eu tenho o maior orgulho de estar conhecendo aí, eu tenho acompanhado a história dela e ela vai contar aí um pouquinho da história para vocês aí. Seja muito bem-vinda, Diane Reis, subsecretária de Habitação do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda. Prazer, Adriano. Prazer estar aqui. É um prazer estar aqui com amigos podcasters, né? Se é que assim podemos dizer. Verdade. A gente, acho que trocando informação, trazendo coisa boa para falar da nossa cidade, das nossas escolhas. Então é um prazer. Muito obrigada pelo convite, Adriano. Eu que fico feliz de você estar aqui, né? Tenho acompanhado seu podcast, Escolhas, trago histórias aí muito bacana. Parabéns, tá? E obrigada. Eu quero que você conte aí um pouquinho da sua história para as pessoas te conhecerem e aí a gente vai entrando aí nos assuntos que temos para conversar. Ai, Adriano, contar a sua história, né, ao longo dos nossos 43 anos, né, é história beça, né? A gente pensar em fazer um resumo, eu acho assim, de quem a gente nunca é uma pessoa só, né? A gente exerce muitos papéis sociais, principalmente enquanto mulher, mas talvez por ordem de grandeza e relevância na minha vida, eu acho que eu posso falar que eu sou uma pessoa apaixonada por Jesus. Essa eu acho que é a minha primeira característica, a minha primeira paixão, é a minha primeira essência, né? É onde eu me redescobri como pessoa, como mulher. E aí, em seguida, em grau de relevância, a gente fala, a Diane é mãe, a Diane é esposa, a Diane é profissional, a Diane é gestora pública, trabalha com gestão pública há mais de 20 anos. Sou apaixonada pelo que eu faço, sou assistente social por formação, né? Ao longo da minha carreira, tenho pós-graduação em gestão de pessoas, porque amo pessoas. E hoje, dentro das minhas paixões, eu acho que eu falei algumas aqui, é que eu sou apaixonada pela cidade de Teresópolis. Então essa eu acho que é aquela característica, foi aquele check depois dos 40, que tem feito e tem trago muito sentido para minha vida. Então, antes de eu começar, então, já que você tocou na parte de se apaixonar por Teresópolis, eu vou te fazer já logo a pergunta assim. Você de onde, o que te fez assim, você querer vir morar aqui em Teresópolis? O que assim, te trouxe, assim, te encantou aqui na cidade? O que fez você falar assim, não, eu quero morar aqui nessa cidade? Olha, Teresópolis é uma paixão antiga, né? Eu posso dizer que eu sou uma rio-fugiada, né? Brinco muito sobre isso com o meu podcast. E já pode ver até, uma das perguntas que a gente tem, já até explica o que é isso, ser rio-fugiada. O que é rio-fugiada? É uma pessoa que vive no Rio de Janeiro, e aí quando eu falo Rio de Janeiro, tô falando Rio de Janeiro lá embaixo, antes da Serra. Vive no Rio de Janeiro, exposta a algumas violências que, infelizmente, ainda assolam as grandes cidades. E que teve 2 filhos e depois da opção da maternidade quis fugir de ambientes de violência, quis proporcionar para a família ambientes mais tranquilos, com mais acesso à natureza, onde meus filhos pudessem circular e brincar na rua, né? O famoso brincar na rua que eu brinquei, você deve ter brincado. Brinquei muito. E que em Teresópolis ainda é possível, né? Verdade. A gente ainda pode trazer as crianças para a praça e deixar eles tranquilos, brincando e somente olhar ao longe. Eu acho que foi isso que eu quis proporcionar para os meus filhos, para minha família. Mas é uma paixão antiga. Eu já fui servidora de carreira da cidade de Teresópolis, eu passei por um concurso aqui na cidade, mas ainda muito novinha, antes de casar, ainda me estabelecendo profissionalmente, atuava já em gestão pública, porém em Niterói, que é um dos locais onde eu tenho matrícula. Eu sou concursada no município de Niterói e de Itaboraí. Estou hoje cedida para o governo do estado. E fiz uma prova pra cá, passei, ensaiei uma mudança pra cá, mas na época ainda não era possível, porque conciliar as atividades laborativas que eu tinha, porque eu já era subsecretária em Niterói, foi muito difícil conciliar. E aí, desisti da matrícula, mas não desisti de Teresópolis. Então, era uma desistência temporária. E ao longo do meu casamento, dos meus 15 anos aí de casamento, a gente ensaiou a vinda algumas vezes. Mas a pandemia proporcionou essa vivência com Teresópolis, porque considerando que a gente trabalhava, mas tinha uma escala um pouco mais flexível e fazia home office em alguns momentos, nós alugamos uma casa aqui na cidade para passar os finais de semana. E aí foi um ano passando o final de semana aqui. Quando chegou em dezembro, eu virei pro meu esposo e falei assim, vou fazer a matrícula das crianças.
Aí ele, matrícula das crianças? Giane, a gente não tem condições de vir para cá. Ele trabalha no Rio, eu trabalhando no Rio. Aí ele, como que a gente vai fazer? Eu falei, Deus proverá. A fé vai mover alguma coisa, porque essa energia que Teresópolis tem, eu acho que esse ambiente acolhedor das pessoas da cidade, falaram assim, eu não quero mais morar no Rio, no Grande Rio, né? Eu quero ir para Teresópolis de vez. Fiz a matrícula pela fé, Adriano. Das crianças, falei, agora eu tenho que ir para lá. Agora a gente tem que se mudar de vez, porque as crianças vão começar a estudar. E a gente tá há 4 anos nessa vivência, subindo e descendo serra todos os dias. Quem tá aí em casa, que faz esse trajeto, sabe o quão difícil é. Não é fácil. A gente passa muito tempo no trânsito, mas retornar para casa, pegar a serra e entrar nessa cidade maravilhosa, faz tudo valer a pena. Então, assim, é uma vida que tem sido, assim, de muito sacrifício, mas quando a gente chega aqui, a gente fala assim, aqui que eu quero estar. Quando chega o final de semana, o famoso sextou, e a gente fala assim, sextou no lugar onde eu moro, que é o lugar onde você aí pretende passar suas férias. Eu moro nesse lugar. Então, para mim é muito satisfatório, sabe? Essa mudança, essa paixão por Teresópolis realmente arrebatou minha família e acabei trazendo a minha mãe, né? A gente vem contagiando pessoas para mudança aqui na Serra. Virou teresopolitana de coração. Virei teresopolitana de coração. Em breve aí, tô esperando aí virar cidadã teresopolitana. Eu acho que assim... Merece, né? O caminho, acho que mereço, né? Só da gente subir e descer todos os dias escolher, né? Como a gente diz no meu podcast. Fazer essa escolha todos os dias por essa cidade é porque realmente o coração já mora aqui. Verdade. Assim, eu sou nascido e sou criado aqui, né? E... Que honra! A gente, assim, às vezes dentro da cidade, a gente... No dia a dia, né? A gente nem dá tanto valor necessário que a cidade tem, né? E aí, eu passei uma semana lá em Brasília. Fui participar da Conferência de Defesa Civil lá em Brasília. Bacana. Vou te falar, mas quando eu voltei, cara, ó... Nossa! Alívio, né? É exatamente isso. Quando você volta, fala, nossa, eu tô em casa. Aí você começa, quando você chega, né, que você olha a sua cidade, é aquele quentinho no coração, né? Você começa a valorizar. Fica a felicidade, o gosto da comida, o jeito que você consegue falar com as pessoas aqui, que aqui todo mundo mais ou menos se conhece, então todo mundo fala com todo mundo. Então, assim, é completamente diferente. Não, a gente não vai, né, Adriana? Aqui é muito engraçado. Você não vai... A ida no açougue não é uma ida no açougue. A ida no açougue é um bate-papo no açougue. Verdade. Você chega e fala assim, e aí, as crianças gostaram da carninha que você fez ontem? Eles sabem qual foi o menu do dia anterior, né? Verdade. E isso não é só num açougue especializado, é num açougue dentro de uma rede de mercado, uma rede grande. Você chega, você é acolhido pelas pessoas. Eu acho que o que Teresópolis tem de mais valioso são as pessoas, né? É um povo ordeiro, é um povo organizado, é um povo gentil, é um povo acolhedor. A minha mãe fala muito isso, né? Quando ela vai nos serviços, nossa, eu fui tão bem atendida. Aí vai em outro serviço, nossa, fui tão bem atendida. Eu falei, mãe, é uma característica da cidade, né? Esse acolhimento que a cidade tem. Então, assim, a paixão é por Teresópolis, mas em consequência é pelos teresopolitanos, sem dúvida nenhuma. E aí, assim, já que a gente também tá conversando, me conta como que você teve essa ideia do podcast Escolhas e fala, assim, qual é o objetivo do podcast, conta como que... E fala um pouco do seu podcast aí também. Ai, vamos lá, vamos falar do podcast. Quem tá de casa aí, que tá curtindo, que tá assistindo, a cada dia um novo episódio, eu acho que é um novo desafio. Não sou comunicadora, né? A gente vai se tornando, a gente vai aprendendo, né, Adriana? A gente vai vendo como que a gente se adapta. As mulheres, pela característica de múltiplas funções, dificilmente elas têm hobbies, né? Dificilmente elas têm a pelada do futebol com os meninos. Não, a quinta-feira, né? O cara chega em casa e fala assim, na quinta-feira eu tenho futebol. Não me perturba, esse dia é meu. E você tira aquele dia para poder fazer alguma coisa que você goste. As mulheres, principalmente as que optaram por estar no mercado de trabalho ou que por falta de escolha tiveram que estar também, elas têm o mercado de trabalho, elas têm o mercado para fazer, elas têm uma família para organizar, elas têm a maternidade, elas têm uma dispensa para saber exatamente o que vai fazer no dia seguinte, elas têm a merenda, elas têm muita coisa. Elas também têm uma unha para fazer, elas têm um cabelo para poder hidratar, porque a sociedade nos cobra, né? Que a gente esteja bonita, bela, não basta ser inteligente, competente, você tem que ter todo um composto, já tem que arranjar tempo para ir para academia. E aí, que horas você faz o que você gosta?
que às vezes ir pra academia, você vai pela sua saúde, né? No Verdade. meu caso, assim, eu não sou adepta da malhação, então, assim, ir para o Pilates é por uma questão de saúde. Trabalhar porque precisa pagar boleto, né? Verdade. E trabalhar com o que gosta é bom quando a gente paga boleto fazendo o que gosta, que é o meu caso. Mas a gente tem que pagar boleto. Mas e o hobby da mulher, onde fica? E aí a gente vai tentando se redescobrir. Esses dias eu estava pensando sobre isso, sobre os hobbies que as mulheres não têm. E eu consegui identificar que um dos meus hobbies é falar de política pública. É falar sobre escolhas, é conhecer gente. Sou assistente social, então eu amo gente. Eu amo olho no olho, ouvir histórias das pessoas, histórias que te inspiram, que podem inspirar outras pessoas. Eu gosto de caminhar de mão dada. E aí eu falei assim, vamos fazer um podcast. Na época, eu lembro que eu também estava enjoada com algumas coisas na cidade que não funcionavam, né? Porque, por ser assistente social, por trabalhar com política pública, a gente sempre acha que as coisas podem melhorar. E a gente sabe que tem jeito quando a política pública é aplicada da maneira certa. E eu falei assim, cara, eu preciso de um espaço, eu preciso de um lugar para falar da cidade que eu escolhi viver, da cidade que eu escolhi morar, que eu decidi criar os meus filhos, e eu preciso desse espaço para falar do que é belo em Teresópolis, do que pode melhorar, para falar do teresopolitano e para ser o meu hobby, né? Que é conversar com pessoas, falar com gente e conhecer histórias. Então, hoje, se você falar o que é o podcast para você, muitos podem estar pensando, é uma projeção pessoal para isso ou aquilo. Acho que tudo é uma consequência. Hoje, o meu podcast é um hobby. É falar e conhecer histórias que inspiram. Eu acho que é exatamente isso. Assim, eu até conto a história que há 5 anos atrás eu fiz tipo um teste de podcast, mas eu comecei a gravar por causa do meu filho, que meu filho tem um canal de YouTube de negócio de jogo e eu queria entender como aquilo funcionava, até porque assim, pra pai estar junto, eu poder participar. Certíssimo. E aí eu fiz um coisa de podcast, só que eu parei. E as pessoas ficavam me cobrando de fazer. E quando virou ano passado, eu decidi que eu queria fazer, mas eu queria fazer uma coisa bem profissional e tal. E aí, assim, e é exatamente isso, assim, era um espaço para trazer as pessoas, para bater papo, para falar história, assim, que eu também venho do serviço público, então, assim, eu trabalhei no desenvolvimento social, eu fui responsável aqui em Teresópolis por abrir o Café Popular. Que bacana. O Café Popular aqui na cidade, o projeto que veio da Câmara, era um projeto e quando eu peguei, a gente transformou ele em outros, igual, isso aí é uma coisa que eu me orgulho muito. No estado tem o Café do Trabalhador. Isso. Aqui chegou até vir o Café do Trabalhador, certo. Acho que ainda funciona ali no bairro São Pedro. Só que o nosso café era o único no estado que tinha uma coisa especial, que aí foi que eu e a minha equipe na época a gente colocou. A gente, que assim, pra mim eu achava que não bastava só dar o café pra pessoa. Então assim, a gente abriu uma porta do desenvolvimento social ali, a gente botou uma assistente social. E ela ali, que ela ia falar se a pessoa precisava de tomar café gratuito ou não. Uma escuta qualificada, isso. Né? E aí a gente fazia um cadastro dessa pessoa e a gente encaminhava pro CRAS, pro CRES. Nossa, que bacana. Era uma porta de entrada. As pra pessoas que assistência. chegavam fora da cidade, a gente recebia elas ali e ali a gente também já perguntava se essa pessoa queria voltar pra cidade. E ali a gente mandava pro CRES, o CRES enviava essa pessoa de volta pra cidade dela. E conforme aquela pessoa ia tomando café ali, a gente tinha o cadastro dela. Então a gente sabia ali, passou 6 meses, aquela pessoa continua tomando café ali, não tem uma condição, a gente ia tentar entender por que aquela pessoa Será ainda que tá tomando... em situação de rua? Por quê? E aí a gente ia tentar entender que, assim, muitos, infelizmente, não querem continuar naquela situação, ou se era falta mesmo de... oportunidade, alguma coisa, e a gente ia tentar entender. Então, assim, se tornou um braço do desenvolvimento social na época muito forte. Quando eu saí com 150 mil refeições distribuídas, Caramba. mais de 1.000 atendimentos sociais, a gente tinha parceria que dava uma cesta básica, parceria com o cobertor, a gente tinha parceria com a FES que dava nutricionista, Nossa, e a gente ia dar com ação. Então, assim, bacana. tornou uma coisa até muito maior do que eu imaginava. Mas é porque quando a gente faz com o coração, quando a gente faz acreditando naquilo que a gente faz, o trabalho cresce. Isso é muito normal, né? Fazer aquilo que você acredita, não tem jeito, o trabalho cresce e desenvolve. E aí eu fiquei muito feliz, assim, que eu acho que os cafés do trabalhador é muito importante e tal. Sem mas dúvida. eu achei que, assim, essa parte que a gente conseguiu botar, sabe, do desenvolvimento social ali agindo, sabe, eu achei que aquilo ali foi muito importante ali, e ali a gente conseguiu transformar algumas vidas, conseguimos ajudar um pouco. Então, assim, essa parte do desenvolvimento social, a galera do desenvolvimento social aqui da cidade, eu tenho o maior carinho, que assim, me receberam, minha secretaria mesmo de origem, eu sou da Defesa Civil. Mas assim, quando eu fui pro desenvolvimento social para abrir o café, o pessoal me recebeu muito bem. Mas Defesa Civil e assistência social trabalham muito juntos, né? Então assim,
Cara, você é uma coisa quando você olha de fora, é outra coisa quando você tá lá dentro. Então, assim, cara, eu fui vendo os profissionais e aí é o que você vai falar. A preocupação com as pessoas, com o ser humano, como pode ajudar, quais são a parte das melhorias que pode fazer, é impressionante nessa parte do desenvolvimento social, né? Então, assim, você fala do desenvolvimento social, eu fico feliz também. Eu tenho, porque assim, grande parte da minha história foi na assistência social, né? Sou assistente social, comecei na gestão pública, na área da saúde, ainda em período de faculdade, então eu fui parar dentro de um gabinete de uma secretaria, de uma das maiores secretarias de saúde do estado, que é na cidade de Niterói, gerenciava, né, articulava grandes hospitais. Ali foi a minha escola de gestão pública, né? Aquele período foi um período que eu cresci muito, era uma menina ainda na faculdade. E quando saí da faculdade eu não tinha dúvidas de que era com política pública que eu queria trabalhar. E aí, saindo dali, atuei com organizações da sociedade civil. Trabalhei muito tempo com população em situação de rua. Então, dentro da assistência, quando você me pergunta onde o seu coração bate, o meu coração bate por um atendimento qualificado e humanizado para pessoas em situação de rua. Eu fazia tanto esse trabalho na igreja que eu fazia parte, né, na Igreja Batista de Trindade, quanto um trabalho também coordenando equipes de abordagem, quando ainda nem existia centro de referência para atendimento de população de rua, o Centro POP, ainda não era uma política. Ajudei a construir a política do Sistema Único de Assistência Social, né? O Centro POP foi um dos que tem uma canetinha minha lá, sabe, escrita, reivindicando ao governo federal, participando dos conselhos que eu participava na época. E só aquela que já aparecia em capa de jornal. História engraçada. Assim que eu passei para o concurso público em Niterói. E aí falaram assim, olha, a gente vai ter uma grande ação para trabalhar com população em situação de rua. A gente vai botar um ônibus, a gente vai botar muitos policiais, a gente vai botar o caminhão de lixo para sair recolhendo tudo. E a gente vai fazer uma grande ação. Todas as assistentes sociais que acabaram de passar para o concurso, vão participar. Elas vão participar dessa ação. E eu fazia parte já do Conselho Regional de Serviço Social, militava muito em defesa da população em situação de rua. A gente estava numa época que o governo federal estava escrevendo a Política Nacional da População em Situação de Rua e aquele tipo de ação era completamente contrário àquilo que eu acreditava. E eu falei assim, meu Deus, vou avisar a minha chefe, eu acabei de chegar no concurso, tem que avisar que eu não concordo com esse tipo de política, se ela pode me colocar em um outro tipo de ação. E fui conversar. E ela falou assim, olha, ou é essa ação, ou eu vou abrir um processo administrativo e você tá fora porque você tá em estágio probatório e é isso que tem pra você. Eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Eu falei, olha, eu vou pra ação. Mas, se tiver alguma ação coercitiva, negativa, junto à população, que fira os direitos da minha população usuária, eu não vou garantir que eu não vou intervir de forma diferente. Vamos ver. Aí ela pagou pra ver na época. Fui eu. Segundo dia de atuação. Era o segundo dia de concursada na cidade. Eu saí na capa do jornal no dia seguinte. Por quê? A população em situação de rua, muitas das vezes, elas perdem todos os seus vínculos sociais, afetivos, familiares. E elas têm muita amizade com o cachorro. Isso é muito normal, porque o cachorro tá ali, ele não escolhe, né? Se você tem dinheiro, se você não tem, o que você vai dar, ele quer amor. E ele acaba sendo até a proteção daquela pessoa na situação de rua. Quando a pessoa tá dormindo, e aí ele vai latir avisando algum perigo, que ainda existe muita gente ruim que faz uma maldade gratuita. E aí, dentro da Política Nacional de População em Situação de Rua, esses centros de atendimento à população em situação de rua prevê, inclusive, canis, que tem que ter, porque se ele for atendido e o cachorro for dele, você não pode separar o cachorro. Muitas das vezes, principalmente nas grandes cidades, eles passam a noite inteira coletando os papelões, né? O material para reciclar que só abre no dia seguinte. Então, eles dormem com aquele material para no dia seguinte entregar e conseguir ganhar o dinheirinho deles como trabalhadores. Ai, Adriano, a primeira ação, eles pararam numa praça da cidade lá. E foram pra cima do cara e falaram, tira o cachorro dele, pega o papel. Aí foi o pessoal pegando papelão, jogando aquilo que aquele cara trabalhou a noite inteira pra conseguir. Eu parei na frente da população, dos rapazes que estavam, abri os meus braços e falei, ninguém toca neles, a gente vai pra delegacia. Só que eu tava com o carro da polícia participando da ação. Eu falei assim, vocês estão ferindo os direitos dessa pessoa, papapá. Resumo, me convidaram a me retirar da ação de forma forçada. E eu nunca imaginei que o mundo ia dar tantas voltas, que aquela menina que participou naquela ação,
que abriu os braços para falar, neles vocês não tocam, não dessa forma, a gente precisa oferecer acolhimento de qualidade, ele precisa querer ir, é um trabalho que a gente tem que fazer de humanização, que eu depois iria me tornar secretária de assistência social daquela cidade, enquanto concursada, e depois por 2 vezes já subsecretária de assistência social do estado do Rio de Janeiro. Aquela menina que estava lá defendendo. Então, é isso que eu acho fascinante na política pública, Adriano. É você falar da sementinha desse café e depois você conseguir ver a sua história, as pessoas te reconhecendo, vendo o seu trabalho, mediante a um café que você entregou, mas que tinha uma palavra de acolhimento, que tinha algo diferenciado do trabalho ali. A gente conseguiu... tem alguns moradores de rua aqui, PSR, que são alguns até meio complicados. E a gente conseguiu até alguns deles, a gente conseguiu fazer a internação deles. E assim, e não era impositivo. O que a gente fazia? Toda semana, todo dia a gente estava lá tomando café. E aí todo dia a gente estava lá com a assistência social, e a gente sentava na mesa e ficava tentando conversar com aquela pessoa. Poxa, vai se tratar, vai cuidar, sua vida pode melhorar. E aí a gente, sabe, ia fazendo aquele trabalhozinho de formiguinha dia após dia. De formiguinha. Até o dia que a pessoa fala assim, vocês conseguem realmente a internação pra mim? Eu quero ir. É assim. Aí a gente ia conseguir. Assim, a gente conseguiu mais de 10 internações para moradores de rua, assim. Quando as pessoas vão para acolhimento de forma voluntária, significa que elas fizeram uma escolha. Verdade. Significa que elas tomaram uma decisão. No momento que você impõe, isso é pra vida, né, Adriana? Eu acho que assim, você não força ninguém a namorar com ninguém. Verdade. Você não força ninguém a estar casado com ninguém. Você não força ninguém a gostar de ninguém. A gostar de ninguém. Não tem pra onde correr. Então você também não pode tomar decisão pela vida do outro. Então uma pessoa pra estar em situação de rua, ela teve uma vivência anterior ali, que não foi do dia pra noite, que ela, no outro dia ela acordou e falou, estou em situação de rua. Tem uma situação de alcoolismo, tem uma situação às vezes de drogadição, de vínculos familiares rompidos, de questões de cognição, questões mentais, né, de complexidade de saúde. Então, assim, é um processo que faz a pessoa ir pra rua. E só um processo pode tirá-la. Verdade. Né? Nenhum processo onde você vai impor alguma coisa pro outro, aquela decisão ela vai ser definitiva. Ele, às vezes, só muda de calçada. Você impõe que ele vai pra clínica num dia ou pra um espaço de acolhimento. No outro dia, ele só mudou de calçada pra você parar de perturbá-lo. Então, tudo é uma escolha, né? E aí foi isso. Assim, quando eu entrei no Café Popular, que eu peguei o projeto, eu achei que o projeto era muito bacana. Só que, assim, eu sentia a necessidade que não podia ser só aquele coisa de dar o café, a pessoa ir, voltar. Eu sentia que dava pra gente fazer mais, e a gente tinha pessoas ali maravilhosas, que igual eu te falei, a equipe maravilhosa. E aí eu vou te falar assim, eu sempre faço questão de agradecer todo mundo que trabalhou comigo, assim, tanto no Café Popular, em todos os lugares que eu passei, nas feiras, no café, onde que eu passei, porque assim, ali no café então, tudo que eu botava para as pessoas fazer, eu falava, gente, vamos fazer isso? Eles, vão. O pessoal entrar na minha e assim, as coisas, sabe? E acontecer. E também me dava, às vezes, muito feedback que às vezes você, quando tá gerindo, às vezes você não tá enxergando. E as pessoas, poxa, vamos tentar fazer isso daqui desse jeito aqui que às vezes vai funcionar. E aí, vou te falar, o café foi um sucesso porque as pessoas foram... A gente recebia voluntários. Cara, assim, foi um trabalho muito bacana, assim, que as pessoas foram se sentindo pertencentes àquilo. Pertencimento. Você usou a palavra, Adriano. Sem pertencimento, a pessoa não acredita na tua proposta. Então, se você não faz a pessoa pertencer àquela escolha, àquela decisão, àquele território, que às vezes é um território novo, né? Quem que não tem medo de ir para um espaço de acolhimento, para um abrigo, né? Como é chamado popularmente. Todo mundo tem medo, você não sabe, a gente ouve. Não, aquele abrigo é perigoso, vai um pessoal perigoso para lá, o pessoal vai com faca. A gente ouve diversas histórias. Eu cheguei a tirar faca e coisa de... E aí, quem fala assim, eu quero ir para lá? Quem fala que toma essa decisão? Teve uma outra história engraçada, a gente nem combinou, né, de falar sobre população em situação de rua, e é engraçado porque eu amo esse tema, se deixar eu fico bastante tempo falando sobre isso. Pode ficar à vontade. Em São Gonçalo, que foi outra cidade, né, a cidade onde eu nasci e a cidade onde ainda não tinha serviço, antes do Sistema Único de Assistência Social, ainda não tinha um serviço formalizado pelo governo federal para atender a população em situação de rua. Ia inaugurar uma grande praça na época. Eu era gestora desse serviço, né, eu fazia a capacitação das pessoas que estavam na rua, os educadores sociais que faziam o trabalho de abordagem. E aí eu lembro que minha secretária na época falou assim, Johnny, olha só, a praça lá vai inaugurar.
Tava toda com tapume. Você, pelo amor de Deus, era uma praça, tinha recebido um grande patrocínio para inaugurar a maior praça da cidade. Quando a prefeita subir para falar, vai estar todos os veículos de comunicação nacionais, internacionais, porque tinha gente de fora patrocinando lá aquela obra daquela praça. Você, pelo amor de Deus, você não me deixa ninguém em situação de rua tá lá fazendo desordem, ou gritando, ou tá alcoolizado na hora, porque vai ser um momento muito importante pra prefeita, papapá. Eu falei, tá bom. Só que em toda abordagem que a gente fazia, eles estavam doidos pro tapume sair pra praça inaugurar, estavam super felizes na época com a prefeita, porque estavam revitalizando a praça deles. E a gente ia fazer o trabalho, né? Uns aceitavam acolhimento, outros ainda não estavam preparados para acolhimento. E eles falavam da expectativa. Vai inaugurar semana que vem. Eu falei, gente, como é que eu digo para eles que a prefeita não quer eles aqui? Que a prefeita pediu para eles não estarem aqui. O que eu faço? Aí chamei a minha equipe. Fiz a tal da vaquinha. Agora é tudo online, né? Na época não era, né? Eu sou antiga. Fizemos uma vaquinha entre nós da equipe. Fui no posto de saúde, que era a próxima praça. Lá tinha uma bica, uma torneira com mangueira. E a gente comprou roupa, creme, sabonete, todos os artigos de higiene. Fizemos, algumas foram doações. Fizemos um pacote para cada um, porque nós conhecemos todo mundo por nome, sobrenome e apelido. Horas antes da praça, minha secretária me ligou. Johnny, tá tudo bem, eu não vou ter problema. Eu falei, fica tranquila, a secretária não vai ter problema nenhum. Aí a gente foi, levou todos eles. Vocês não vão se arrumar? A prefeita vai vir aí, a praça, vamos nos arrumar para esse dia, para a inauguração da praça. Todos eles maravilhosos, arrumados, cheirosos, calçados, ficaram na linha de frente, foram os que mais aplaudiram a prefeita e a obra da Praça e Felizes abriram lá de cima. A secretária me ligou. Johnny, tô aqui atrás, eu só quero te agradecer, porque eu não sei o que você arranjou, mas tá tudo ótimo, não apareceu ninguém, não tem nenhuma população em situação de rua. Eu falei assim, secretária, quando acabar o evento, a gente conversa. Estão todos aqui, inclusive estão na primeira fila e são os que mais aplaudiram a prefeita. Acabou o evento. Mas esse tá pertencendo. Ela veio falar comigo. Aí eu falei assim, secretária, me dá um espaço para que essas pessoas tomem banho, para que essas pessoas façam a sua higiene pessoal, as necessidades fisiológicas, para que haja um pertencimento, para que elas entendam que elas podem sair dessa situação. Verdade. Se a gente não provar isso para elas não vão acreditar nunca, elas não vão pertencer àquele espaço. Verdade. Elas já não pertenciam àquele vínculo familiar que foi rompido. Elas vão pertencer a mais o quê se não for a gente acreditando nesse trabalho? Aí é onde entrou a política pública e ela falou assim, pode sair, procurar o imóvel ou alugar. Aluguei no centro da cidade, fui ousada, né? Que o centro da cidade ninguém quer muita coisa, quer manter tudo limpinho, organizado, fazer aquela higienização social. Permitiu que eu alugasse e a gente inaugurou um dos primeiros centros de atendimento à população em situação de rua. Foi na cidade de São Gonçalo, né? Pós uma situação onde a gente provou para o gestor à época que o acolhimento e o pertencimento é que faz a política pública valer a pena. Você falou isso, eu lembro do aniversário da cidade aqui. A gente foi com o pessoal do Café Popular para participar. E aí a gente botou as crianças, que era até a filha de uma colaboradora lá no café, com as bandejinhas na frente. E nós levamos um morador de rua lá junto com a gente, também com a bandejinha, com coisa do café, no desfile do aniversário da cidade. Gente, são pessoas, são cidadãos da cidade. E vou te falar, foi a maior felicidade, acho que, da vida dele. Tava lá junto com a gente lá, participando, ele com a mochilhinha dele, com a bandejinha lá. E aquilo os possibilita vislumbrar novos caminhos, né? Novos horizontes. Você precisa acreditar naquilo. E a gente, quando a gente pode trabalhar e fazê-los acreditar, né? Isso vale muito a pena. E aí, assim, eu não posso deixar de agradecer, porque quando eu trabalhei lá no desenvolvimento social, tinha um secretário que realmente me deixava trabalhar. Ele falou comigo, entregou o café e falou, irmão, tá aqui na sua mão, o que você vai fazer, a responsabilidade é toda sua. Pro bem ou pro mal, o que acontecer, a responsabilidade é sua. Então, assim, ele me deixava trabalhar, me deixava... Claro que eu mostrava sempre pra ele o que eu ia fazer. Qual foi o ano, Adriano? Foi em 2021. Que eu trabalhei ali, eu trabalhei com o Valdec, né? Que era o secretário de desenvolvimento social, na gestão do Vinícius. E aí, o Valdec, ele falou comigo, falou, irmão, o Café Popular tá na sua responsabilidade, o que você vai fazer, a responsabilidade é toda sua. Se der bom, se der ruim... Deu autonomia, né? E realmente ele me dava autonomia. Eu chegar lá, e eu chegar pra ele, falava as coisas, eu vou fazer isso, isso e isso, ele às vezes me perguntava, tem certeza que tu vai fazer isso? Eu, tenho. Ele,
tem mesmo? Falei, tem. Então, você sabe. E aí fazia e depois lá mostrava, sim. Então eu tenho muito que agradecer ele por essa autonomia, que assim, eu acredito assim, a partir do momento que você bota alguém num cargo de confiança, assim, de gestão, pra ele gerir alguma coisa, você tem que confiar nele e ter que dar autonomia pra ele poder fazer as coisas, que senão não adianta eu estar lá pra chefiar e não ter autonomia nenhuma pra fazer as coisas acontecer. Concordo plenamente. Porque tem muitas decisões, é o que eu falo, tem muitas decisões que você tem que tomar muito rápido, então assim, às vezes não dá tempo de eu ir lá. Então, você tem que ter autonomia pra decidir ali, certíssimo. E aí assim, eu agradeço porque às vezes é muito, no serviço público é muito difícil às vezes você pegar uma chefia que te deixa trabalhar livre e fazer, então assim, eu agradeço muito pela autonomia que me deram pra fazer as coisas acontecerem. Bacana. E aí, falando sobre serviço público, eu tenho que te perguntar sobre pra você falar assim, como que é o desafio, né, da mulher no serviço público, pra ela qual conselho você dá para as mulheres que querem entrar no serviço público, qual foi os seus maiores desafios? Ai, gente, são tantos, Adriano. Eu acho que ser mulher é um desafio, né? A gente acorda sendo desafiada, a gente acorda... a gente cresce com muitas limitações, né? Você não pode isso, você não pode aquilo, isso não é pra você, olha o modo como você se comporta, né? A gente é muito podada dos nossos sonhos, dos nossos projetos, desde que a gente é muito pequena. Eu lembro a decisão, né, de fazer serviço social, por exemplo, que foi uma das, eu acho que assim, quando a gente fala, né, o que te levou para o serviço público? Uma das decisões foi ter feito a faculdade de serviço social na UF, que é a Universidade Federal Fluminense, que eu tenho um carinho enorme, grande parte aí da minha formação, do que me moldou, né, para a vida, para o trabalho na política pública, eu aprendi ali na UF. E quando eu passei para serviço social, a primeira coisa que falaram assim, nossa, uma mulher tão inteligente, com esses pontos que você fez, você poderia ter feito direito, medicina, poderia ter tentado mais um ano para fazer medicina, poderia ter feito isso, vai fazer serviço social para lidar com pobre. Esse é o primeiro desafio de uma mulher, quando escolhe uma profissão, ela parece que não é livre para escolher, né? Então, todo mundo acha que pode moldar aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Então, a mulher, ela é pautada por isso ao longo, acho que, da sua carreira. Quando a gente decide para política pública, e aí eu não sei se eu escolhi a política pública me escolheu. Eu sei que somos apaixonados um pelo outro, né? E são mais de 20 anos fazendo isso, sempre trabalhando com cargos de gestão, mesmo sendo servidora de carreira. É um ambiente ainda muito masculino quando a gente vai para os cargos de gestão na política pública. Então, assim, você lida, grande parte são cargos políticos escolhidos, às vezes não tecnicamente, mas somente politicamente. Eu acho que a política é fundamental para escolher os cargos, até porque a política move o mundo. Então, eu acredito na política, acredito que através das escolhas políticas a gente faz a coisa acontecer, mas ela tem que estar aliada a uma técnica, a uma formação. Então, às vezes não é fácil você ser mulher, ocupar cargos onde você tem uma formação profissional, onde você tem uma história profissional e às vezes você está ao lado de pessoas que simplesmente estão ali porque alguém colocou, mas não tem nenhuma formação profissional, nenhuma dedicação para crescer dentro daquela área. Então, a primeira coisa que a gente já sofre é ocupar os mesmos cargos, mas com salários menores. Isso ao longo da história, isso eu já vivi na minha vida, vejo mulheres vivendo uma vida inteira. E hoje o que eu optei? Em todas as secretarias que eu faço parte, em todo o time de gestão que eu monto, eu boto muitas mulheres. Eu acredito muito no potencial das mulheres, porque a gente precisa ter sororidade, a gente precisa acreditar, a gente precisa segurar na mão dela e não só dizer assim, acredito em você. Não, acredito em você, vem comigo. É isso aí. Então, eu acho que esse acredito em você, vem comigo, significa ocupar cada vez mais cargos. Seja na política, quando a gente fala de construir carreira política e ocupar cargos, sim, eleitorais, onde você lá, através de uma eleição, você conquista aqueles votos, mas também na gestão pública, quando você monta o time, você carrega mulheres. Então, mulher para dirigir, eu acho válido, e é assim que é o caminho, mulher dirigindo. E a gente contrata mulheres que são motoristas. Você vai contratar uma superintendente, tem um homem, tem uma mulher. Claro que é pelo currículo profissional. Cara, a mulherada tá dando banho, Adriano, me desculpe, mas assim, eu acredito. A mulherada, exatamente por ter que mostrar muito serviço, ela tá estudando mais. Ela tem dedicado mais tempo ao estudo. Consequentemente, ela se fortalece melhor, se qualifica melhor para ocupar esses espaços, mas não é fácil. Não é assim, fácil. Eu vou até falar que, cara, a mulher, ela tem aquele olhar, ela consegue ver os detalhes, ela assim, eu trabalho sempre também com muitas mulheres.
voltando o coisa do café, quando eu tava no café lá, eu preparei 2 meninas que estavam preparadas para tocar o café, que eu sempre falo assim, eu vivo na vida política. A gente passa, né? E aí eu sempre falo com as pessoas, eu entro num projeto eu sabendo que eu tenho tempo de validade ali. É isso. Que assim, por ser uma figura política, é assim. Só que o que acontece? Eu sempre tento deixar alguém preparado para que se eu sair, aquela pessoa que não tem envolvimento com política, né? Ela consiga tocar os projetos. Porque assim, eu acho que o político pode passar. Mas os projetos, se for bom e estiver funcionando, não. Ele não pode acabar. Tipo assim, eu passei pelas feiras. Poxa, a gente fez um trabalho bacana com as feiras da agricultura familiar. Deixamos as feiras bem organizadas. Que tema também então, mais assim, lindo. Deixamos bem preparado ali. E aí, assim, quem pegasse o projeto depois, tinha que manter aquilo lá. O café, eu saí do café, eu tinha o café popular funcionando, a gente tinha umas quentinhas que a gente entregava na hora do almoço, 150 quentinhas, e a gente abriu a sopa popular, que era a participação popular da população do ano, dinheiro público nenhum envolvido. Então, assim, e eu deixei pessoas preparadas para tocarem. E eram mulheres? Eram 2 mulheres, assim, tanto pro café como pra sopa popular, eram as mulheres que estavam preparadas ali, que eu montei 2 mulheres ali pra tocar, e te garanto, se tivesse dado a oportunidade para elas, os projetos estavam até hoje funcionando muito bem, porque só a política às vezes atrapalha um pouco, né? Só a política às vezes... E quando você é mulher, ela atrapalha um pouquinho mais. Eu falo que a gente tem uma carga um pouquinho maior, né? Para conseguir subir os degraus. Eu entendo, assim, do lado das mulheres, assim, porque eu convivo muito com as mulheres, e assim... eu vivo esse lado de ter que provar muito mais, mas de um lado porque, assim, eu sou um cara que eu moro no Perpétuo aqui, que é um bairro da periferia, né? Uma favela da cidade. Que é Teresópolis, né? Essa Teresópolis invisível que o pessoal vem pra cá, acha que é só a feirinha e que é só riqueza na cidade, não Só que as pessoas acham que quem nasce na favela não é inteligente, não tem capacidade. E aí eu até falo que eu até falei isso, acho que foi com a Bibi, na entrevista da Bibi aqui, que quando me botaram no Café Popular, muita gente falava que 1 ou 2 semanas o café ia fechar na minha mão porque achava que eu não tinha capacidade só porque eu vim da favela. Só que assim... Esquecem que quem veio da favela é mais resiliente que qualquer outra pessoa que teve boas oportunidades, né? E além disso, assim, eu sempre toco no assunto dos projetos sociais, que fez muita importância na minha vida, que eu acho que ainda faz falta nas comunidades para tirar essas criançadas da droga. E aí... Eu sou um cara que eu sempre estudei, eu fiz gestão pública, então assim, eu venho me preparando para as coisas. E quando eu entrei na política, eu sou o tipo da pessoa que quando eu entro em alguma coisa, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou tentar correr atrás. Então assim, eu fui me preparando para isso. Então quando pintou essa oportunidade do Café Popular, eu sabia o que... Tanto é que eu falei, quando eu entrei lá, que eu olhei o projeto, eu falei, cara, isso aqui dá para fazer... algo a mais, dá pra... E aí, como eu tinha exatamente o que eu falei, eu tinha a possibilidade de decidir, tomar as decisões, eu falei, as coisas dá pra fazer andar muito bem. Então, assim, eu me preparo muito bem para as coisas que eu quero. Assim, eu tenho meus planos, eu tenho algumas coisas que eu almejo, igual eu acredito que você também tem. Então, assim, eu venho me preparando durante toda a minha vida para as coisas que eu acho que vai alcançar, que é a gente ter foco e caminhar com aquele foco e se preparar para receber, né? Mas a dificuldade é muito grande, porque assim, cara negro, da favela. É isso. A gente tem que sempre provar muito mais. Os degraus são muito mais altos para subir, né? O nosso esforço para poder alcançar o próximo degrau é muito maior. Vou te dar um exemplo. Eu escutei de alguns amigos falando, irmão, e aí eu até venho agora até melhorando, foi até papo também com a Bibi aqui, da minha imagem, né? Que é o que a gente até fala que não basta ser, tem que parecer ser. É isso. E aí, assim, eu nunca esquentei muito, pra mim aparência tal. Só que as pessoas falam, cara, tu é um cara muito capaz, mas tu tem que começar a se vestir como um cara capaz, porque, irmão, às vezes tem até oportunidade, mas aí eu olho falando... É porque o mundo corporativo é muito cruel, né? E ele não julga pelo que você é, e sim pelo que você aparenta. Então, assim, mas tem tanta gente vazia, né? Que a gente vai conversar, que tem uma casca tão bonita, você vai conversar, a pessoa não tem uma essência, a pessoa não tem nada pra entregar. Mas o mundo corporativo é assim, ele é cruel. E aí eu tenho aprendido isso, né? E aí, como você falou, assim, eu sei mais ou menos pela minha vivência, acho que, assim, das mulheres ainda eu acredito que seja muito maior. Até porque, igual você falou, mulher, ela trabalha, ela tem que cuidar de casa, ela tem que estar sempre... Lá em casa é assim, todo mundo tem que cuidar de casa, porque lá em casa todo mundo trabalha fora,
as crianças têm seus dias, então todo mundo com a sua responsabilidade. Tarefa de casa é tarefa de todo mundo. Mas isso é algo que é construído também socialmente, porque dizem que essa tarefa é só nossa. Né? E é por isso que a gente tem muita sobrecarga. Mas aí quando a gente vai falar um pouquinho dessas mulheres, a gente fala grande parte de homens aí, ó, que capinaram, deixaram as mulheres sozinhas com seus filhos. Verdade. E além de tudo, ela realmente é responsável por toda a rotina familiar, porque ela tá sozinha. Verdade. Né? Porque é mãe solo. Ela tem que prover, ela tem que sustentar, ela tem que dar conta. E ainda tem que estar magra, né? Porque ainda tem esse contexto aí, porque ainda tem que emagrecer, tem que estar magra, tem que estar bonita, tem que esticar aqui, tem que tirar ali, o colágeno vai indo embora, não é fácil não. Não então assim, a vida das mulheres eu sei que é muito difícil. E aí, como a gente tá falando de política pública, como que você acha que a política pública impacta assim, na vida das pessoas? Como que você pode fazer a população se sentir pertencente dessas políticas públicas? Como que a população pode contribuir, né? Eu acho que assim, a gente possibilita que a população seja pertencente à política pública quando a gente possibilita a participação popular. Então, eu sempre fui defensora dos conselhos de garantia de direitos. Então, tem que ter conselho, tem que ter diálogo aberto. Não adianta eu dizer que a construção de unidades habitacionais, que é a política pública habitacional que eu milito hoje, que estou, né, enquanto subsecretária de habitação, de interesse social do Estado. Não adianta a gente dizer que a gente acha que é aquilo que funciona, porque a literatura me disse isso, se eu não ouço a população daquela região. Porque, com certeza, as características que a gente vai ter de uma habitação para Teresópolis, elas serão diferentes do que da Penha, da Pavuna. A gente vai falar do interior do Estado. O interior do Estado, quando você vai para regiões pequenas, a gente não consegue falar da construção de unidades de prédios. Prediais, não é a modalidade. Eles foram acostumados, muitas vezes, a sair de lugares que estavam na roça, que estavam criando galinha, que criavam porco. E aí, de repente, não, essa é a casa que você tem. Pessoas que, às vezes, saem de uma região por uma questão ambiental, por uma questão de desocupação, que precisa ser feita, uma questão de encostas que vai precisar ser realizada, ela sai dali e você quer botar ela do outro lado da cidade, quando o pertencimento dela todo é dentro daquela localidade. É ali que ela tem a escola, é ali que ela tem uma rede de apoio, né, essa mulher ou essa família. Então, ouvir e a escuta qualificada da população usuária dos seus serviços é que vai fazer a diferença para a política pública. Então, assim, na Secretaria de Habitação de Interesse Social, e já entrando, né, pela política que a gente milita hoje, a gente faz audiência pública. As portas são abertas para todas as lideranças de habitação. Aqui em Teresópolis, a gente tem uma liderança forte de habitação, que é a Laura Fermiano. A Laura sempre ouvida em todas as nossas conversas. A Laura é uma querida. Quando a gente vai para Petrópolis, a gente tem a Claudinha, vai para o Alemão, a gente tem 5 mulheres lideranças do Alemão, e a gente não faz um sorteio de unidade habitacional que elas antes não tenham participado daquela discussão e a gente tenha construído isso de forma coletiva. Então, a política pública, para ter efeito, que foi a pergunta que você fez, né? Para poder fazer a diferença, ela tem que ter participação popular. É nisso que eu acredito. Aí eu vou até te fazer a pergunta daqui de Teresópolis. Fazenda Hermitage. O que você pode falar da Fazenda Hermitage? E depois, a gente, aqui na cidade, é uma cidade que, vou te dar um exemplo, Perpétuo, Rosário, Pimentel, vários bairros daqui são áreas de risco. E aí a gente tem, que a gente na Defesa Civil fala que é a linha vermelha. Isso. São vários lugares ali que há o grande risco de desabarem, assim, que essas pessoas teriam que ser removidas e irem para outro lugar. Existe algum projeto habitacional para essas pessoas que moram em área de risco aqui em Teresópolis? Algum projeto habitacional para cá? E da Fazenda Hermitage, o que ainda tem para lá, para aquela parte de lá? Vamos lá. Para a Hermitage, e eu falo assim com muito amor, com muito carinho, porque a gente realmente tirou aquilo assim do papel, aquele processo arraigado. O secretário Bruno Dauaire, que é o nosso secretário de Estado de Habitação, ele falou assim: eu quero investir em Teresópolis. A gente tem uma dívida histórica do Estado com toda a região serrana e a gente precisa zerar o aluguel social nessas cidades que foram tão castigadas, e existem famílias ainda recebendo aluguel social por mais de 12 anos. Verdade. Então, isso é desumano, é um aluguel que não dá para poder pagar ainda, né? Todo o aluguel. Eu não sei o valor ainda, mas acho que era R$500. R$400. Né? Então,
a gente precisa atuar ali, a gente precisa substituir o aluguel social, que é temporário, que ele existe para ser temporário, por unidade habitacional, né, daquela pessoa, que aquela pessoa sinta realmente pertença àquele espaço e tenha aquilo que é dela por direito. E aí a gente, não foi fácil conseguir orçamento, então a gente agradece aqui ao governador Cláudio Castro, que com muito empenho, ele conseguiu liberar o orçamento, tem conseguido liberar o orçamento para mais 500 unidades aqui em Teresópolis. Essas 500 unidades vão zerar o aluguel social do Estado, que é essa dívida histórica que a gente teria com a cidade. Então o Estado não vai ter mais aluguel social com a cidade. Mas a cidade ainda tem mais do que 250 aluguéis sociais, que seria a outra metade. Então, sim, ainda é preciso investir em mais política pública habitacional aqui em Teresópolis. Dos terrenos do governo do estado, todos que a gente fez, na verdade, foi a primeira coisa que a gente fez quando assumiu a secretaria, foi pegar quase que o catálogo de áreas do estado que não estavam sendo utilizadas para nada, estavam lá paradas e que poderiam servir para habitação de interesse social. Fizemos esse quase que catálogo do Estado junto à Secretaria da Casa Civil, que foi uma grande parceira. Identificamos, na Fazenda Hermitage ainda tinha um projeto para a construção de 500 unidades. Ainda tem ali em Portelinha, a gente ainda tem ali na Portelinha um projeto que a gente visa aí conseguir orçamento, porque não é fácil, né? O Estado passa por uma crise que não é uma crise fácil, ainda um regime de recuperação fiscal. Mas a gente já tem um projeto pronto ali para Portelinha também, para a gente poder, Fonte Santa, para poder continuar o projeto de algumas unidades habitacionais que ali precisam. Esses são os projetos do Estado. Mas o governo federal está abrindo pelo Minha Casa Minha Vida, agora final do mês de março, vai abrir novamente novos editais e a gente espera que a cidade, né, a gente está aí sob uma nova gestão, a gente espera assim que a cidade faça o cadastramento de novos empreendimentos, de novos terrenos. A gente, enquanto Estado, a gente se colocou à disposição aí do município, da cidade, para ajudar nos projetos, no que for possível, para a gente também zerar o aluguel social do município. Então, assim, é muita coisa boa. Fazenda Hermitage tem entrega ainda para esse ano, mas eu vou deixar o meu secretário, o Bruno Dauari, voltar e anunciar essa grande novidade aí de quantas unidades ainda esse ano a gente vai ter para a cidade. Que bom, é bom ter boas notícias aqui para a cidade, porque assim, eu coordenei a Nudec do Perpétuo e trabalhei na Defesa Civil. Então, assim, quando eu fui para Brasília, até fui para a coisa da Defesa Civil. Então, assim, hoje essa parte, toda vez que chove, cara, depois da tragédia, é um horror, as pessoas ficam desesperadas. E aí, assim, e a gente ainda tem muita gente em área de risco e assim, não tem jeito de você como você fala pra pessoa largar tudo de lá, ir para um abrigo, igual você falou, vai para um aluguel que às vezes não supre. Então, assim... A região serrana ainda precisa investir em mais unidade habitacional, mas eu acho que a gente está no caminho. Graças a Deus. Isso daí eu vou te falar, já fiquei feliz só com essa... As novidades, com essa novidade já... Não é uma novidade ainda, gente, é um spoiler. Né? Eu vou deixar a notícia ser contada pelo meu secretário. Que bom. Porque, assim, vou te falar... Teresópolis precisa realmente disso. E assim, tendo agora você aqui, uma subsecretária de habitação, morando aqui, conhecendo a cidade, conhecendo a dor das pessoas aqui, profundo, acho que vai ser top. Quer falar sobre os projetos pelo estado? Pode falar. Olha, a gente tem projetos no estado todo, a gente fica muito feliz exatamente para a gente ter a mesma linha, a mesma origem, né, Adriano? A gente fala de habitação, mas a gente está falando de gente. Então, em todos os projetos, e mais uma vez, gratidão ao governador Cláudio Castro, ao secretário de Estado Bruno Dauari, que acreditou no nosso projeto de habitação de interesse popular, e não são só casas. Paralela à entrega dessas unidades habitacionais, a gente também contrata um trabalho técnico-social, onde a gente tem assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, que vão fazer um trabalho de acompanhamento no pós-obra, né? A pessoa está ali... Quem mora em condomínio sabe a treta que você vive com seu vizinho, com seu síndico. Você imagina, depois de 12 anos, pessoas que vieram de diferentes regiões, né, irem para um empreendimento habitacional tão sonhado, mas óbvio, vai ter conflitos de convívio. A gente vai ter que falar sobre como manter aquele espaço, como conviver com aqueles que já estão lá hoje, né, e que já são donos daquele espaço ali ao redor de Fazenda Hermitage. Como fazer essa convivência pacífica? Então, a gente já está também
fazendo um trabalho de contratação social de equipes que vão trabalhar toda essa convivência. Nossa equipe já está em conversa com os síndicos que já existem lá hoje, da população que já está instalada lá, dos moradores queridos que estão lá instalados, para a gente fazer essa convivência, para fazer um trabalho, encaminhamento para curso, trabalhar questões de empreendedorismo, questão ambiental, né, numa cidade serrana que a gente tem uma vocação ambiental muito grande para trabalhar. Então, para além da entrega das unidades, também tem projeto social aí na área chegando. Oh, tá vendo? Só dando as notícias boas aí. E aí eu fico, muito feliz. Deixa eu pegar algumas perguntas daqui, que vieram, estavam lá no pessoal. Quais são os principais desafios de implementação de políticas públicas de habitação no estado do Rio de Janeiro? Os desafios? Nossa. É porque são muitos, Adriano. São muitos desafios. Gente, que cheiro é esse? Tô sentindo esse um daqui, cheiro. Ó, chegando salgadinho aqui, ó, pra gente, do Rei do Quibe, que é um parceiro nosso aqui, ó. Que chique! Ó, pode ficar à vontade. Gente, vocês não têm ideia. A gente tá aqui conversando, de repente subiu um cheiro muito bom, né? Muito gostoso. Que isso, gente? É patrocínio? É patrocínio, Rei do Quibe. Gente, que bacana. Fica aqui na rodoviária, ali na loja 8, entendeu? Salgadinho artesanal. E aí são nossos patrocinadores aí. Daqui a pouco eu vou até falar dos patrocinadores, esperar você falar do desafio. Então, gente, olha só, o primeiro desafio de falar de política pública é falar com esse cheiro maravilhoso que a gente quer comer. Pode e comer, a gente não quer mais falar. Não, mas vou falar primeiro. Vamos botar ordem no negócio. Pode comer, né? pode ficar à vontade. Gente, que delícia, que bacana. Os desafios, eu acho que assim, tem um histórico de não investimentos em políticas públicas no Estado de maneira geral. O Estado se fez muito ausente em alguns municípios, né? O próprio governo do Estado, no passado, estava muito longe da população. Então, os desafios são resgatar a confiança da população. A população não confia mais no poder público. Então, você resgatar isso, você só resgata olhando no olho, fazendo ação social, conhecendo cada um daqueles que estão ali, apertando a mão e falando, eu vou voltar amanhã e eu volto amanhã. Eu vou trazer esse serviço e esse serviço de fato vai chegar. Então, assim, a população não aguenta mais essa história de, vamos falar de política pública, né? Todo engomadinho, formalzinho, e a política pública nunca chega. E aí eles passam só em período eleitoral, o período eleitoral passa e aquele serviço nunca mais chegou. Então, o primeiro desafio é resgatar a credibilidade da população junto aos serviços públicos de maneira geral. O segundo desafio são os gestores contratarem em suas pastas pessoas capacitadas e aptas para fazer esse trabalho. Porque senão a gente fica fingindo que faz, a gente faz só para os amigos, e política pública não é isso. Política pública é você servir a população com qualidade, com serviços que de fato visam transformar a vida. Eu acho que esses dois são os principais desafios. Agora, no Rio de Janeiro, quando a gente fala assim, né, das favelas um pouco mais complexas, de grandes comunidades, áreas que estão conflagradas pelo tráfico, é claro que o desafio da segurança pública ele vem atrelado a um desafio de implementar essas políticas. Então a gente também tem esse desafio extra, né, de entrar em áreas conflagradas, então não é fácil construir a unidade habitacional, mas quando a gente faz o vínculo com a população, a gente ouve as lideranças e elas participam de forma coletiva do que a gente vai entregar, a gente consegue entrar com serviço. Eu acho que foi o caminho, né? Né? Aí, olha só, aproveitar que chegou o salgadinho do Rei do Quibe, falar dos Enquanto você tá fazendo jabá, eu vou comer. Pode ficar à vontade. Então tá bom. A gente tem aí um pessoal que acredita aí, que apoia aí o nosso podcast. Eu tenho aí o Rei do Quibe, que é aqui na rodoviária, na loja 8 ali, próximo ali o banheiro feminino ali. E se quem quiser também fazer o pedido, pode fazer o pedido pelo 968001415. São salgados artesanais, feitos ali na mão, com carinho, feitos ali, sabe, manualmente. O pessoal faz com o maior carinho ali. Vou te falar, se você experimentar, você não vai querer outro, porque, ó, esse daqui é top. Não vai querer comprar de outro lugar nenhum, só de lá do Rei do Quibe, porque eles são, ó, top demais. E pode contratar o pessoal lá também pra sua festa, que eles também vão lá pra festa, pra eventos. Rei do Quibe, ali na rodoviária. Eu tenho também o pessoal da Smartphone, que fica aqui na Avenida Lúcio Meira, na Galeria Cristal, número 36. O pessoal que quer consertar o telefone, quer botar película, capinha. Bacana. Aqui, ó, só falar ali com o Rodrigo e com a Andressa, na Smartphone, Avenida Lúcio Meira, Galeria Cristal, número 36. E se quiser mandar o WhatsApp pra eles, é o 97600-9079. Eu tenho também aqui, cara, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, que é a Dayana, da Dai Alimentos.
A Dayana também, ela tem o trabalho dela da igreja. Cara, vou te falar, ela faz um projeto, não é um projeto, ela tem um trabalho social que ela ajuda várias pessoas, ela tira às vezes dela pra ajudar as pessoas. E ela faz tortas, bolos, caixa surpresa. Quero conhecer a Day. Vou te falar, uma liderança feminina muito boa, cara. E assim, é uma menina também que tem um futuro muito grande. O sonho dela é abrir um projeto social pra ensinar as pessoas a cozinhar. Ai, gente, padaria, escola, alguma fazer essas coisas. Ai, que coisa mais linda. Esse é o sonho dela. E aí, se você quer comprar aí seu bolo, sua torta, todo ano, meu aniversário, ou eu ganho ou eu compro uma torta com ela lá, da Alimentos, e assim, maravilhosa. Se você quer fazer aí seu aniversário, já tem o salgadinho do Rei do Quibe e pode comprar lá com ela a torta ou bolo da Dai Alimentos, que você consegue aí pelo 973451897. Ou, vou voltar aí, 973451897. Também tenho aí a Clínica da Dor, que é aqui no Shopping New Fashion, no 3º andar. Ele é especialista ali, ele desenvolveu o projeto do Dr. Palmilha, desenvolveu agora o projeto Zero Dor, ele é fisioterapeuta. Vou te falar, vale a pena você que tem aquela dorzinha lá, vai lá fazer... E depois dos 40, todo mundo, gente, então, precisa ir lá vai então. lá com o Marcelo Felício, pode ir lá com ele que ele vai dar um jeito lá, ele é top, fala que viu daqui do podcast que ganha desconto. E aí tem a Clínica da Dor, que você também pode falar pelo WhatsApp, pelo 971826224. Tenho também a loja AF, que vende aí tênis da Vans do número 35 ao 40, tá lá na promoção. Também tem aqueles copos descartáveis, aquelas copo descartável. Garrafa térmica, copo térmico. E aí tá lá na promoção também. Você se mandar pra lá o código loja AF10, vai ganhar 10% de desconto, além do preço que tá mais barato lá. E você pode falar também pelo WhatsApp 995786671. Também tenho o quiosque da Léo, aqui na feirinha do Alto ali, que é um lugar super especial aqui da cidade, é que eu também tenho o maior carinho de lá da feirinha do Alto ali. E eu tenho o quiosque da Léo, que é o Box 7. Lá tem a comida também com temperinho caseiro, tem tábuas de carne, macarrão. Agora estão com macarrão lá com picanha, camarão. Estão com a comida lá muito bacana, tem suco natural. Ó, vale a pena ir lá comer a comidinha, temperinho caseiro lá no quiosque da Léo, Box 7 na feirinha do Alto. Show? Viu? Que coisa boa, hein? Patrocínios muito bons, nós estamos gostei. Nós estamos aí fazendo... E aí, falando em patrocínio, lembrando, pra você que quer aqui anunciar aqui no podcast Adriano Fonseca, quer nos ajudar aí, que a gente tem um projeto aí de ampliar o podcast Adriano Fonseca, quer ser nosso parceiro, só você entrar em contato aí com a gente pelo 983421823. Venha ser parceiro que, ó, temos grandes coisas aí pra acontecer esse ano. Bacana. Falando de agradecimento, já vou até agradecer. Teve uma votação no Instagram da Real Data, no Instagram, que tava fazendo votações sobre podcast do ano passado, de 2024. E lá nessa votação eu quero agradecer a todo mundo que votou aí no podcast Adriano Fonseca. E a gente foi escolhido o melhor podcast do ano de 2024. Que bacana. Então, assim, esse ano a gente vai ter uma concorrência muito forte, que vai ser escolha. Mas é concorrência amigável. Amigável. É isso. Não, mas assim, aqui em Teresópolis tem muito podcast bons, cara. Eu vou te falar, eu tô muito feliz de ver os podcasts que estão, assim, já tinha alguns muito bons e estão saindo muito podcast bacana aí na cidade. E aí só agradece. Claro. Assim, tem espaço pra todo mundo, a gente É todo mundo isso. amigo, a gente vai trocar ideias, trocar figurinha. E assim, então esse ano aí vai ter vários podcasts aí concorrendo, né? A gente fica feliz por ter ganho esse agora de 2024. Eu quero agradecer aí a Real Data, que fez a votação, e também quero agradecer aí a todas as pessoas que votaram no podcast Adriano Fonseca, que deixou a gente orgulhoso, né? Que a gente começou em dezembro, parabéns. né? Agradecer aqui o pessoal do estúdio, né? Que está sempre ajudando, são maravilhosos, né? E aí, se não fosse vocês também, a gente não era... Nada disso era possível. Agradecer às pessoas, os últimos podcasts nossos, deu 25 mil visualizações no Facebook, 23 mil. Então, assim, tá indo... Tá pessoal, crescendo. A gente tá crescendo, então eu fico muito feliz. E eu tenho que agradecer a cada um de vocês que nos ajuda a fazer o podcast Adriano Fonseca e também a vocês que vêm aqui contar as histórias de vocês. E aí, vamos voltar pra cá, fazer mais algumas perguntas aqui que eu tenho daqui das pessoas, né? Pode contar aí uma história, assim, pessoal, sua que influenciou suas escolhas profissionais, seu trabalho no serviço público. E aí, o que você acha, assim, que...
É engraçado, quando eu era pequena, Adriano, eu falava que eu queria fazer medicina, que eu ia ser pediatra para subir as favelas e atender as crianças de graça. Eu não sabia que existia o serviço social. Na verdade, eu sempre quis ser assistente social. Eu queria trabalhar com o público mais vulnerável, queria trabalhar com garantia de direitos. E aí, quando fiz um teste vocacional, eu descobri que realmente era o caminho, era a linha. Sou apaixonada pela minha profissão. Sou aquela que incentiva mulheres, homens a fazer serviço social. E o serviço social me abriu portas na gestão pública, né, para trabalhar com gente, para trabalhar com aquilo que eu acredito. Eu acredito em transformação de vidas, seja nas questões pessoais. Há pouco eu até estava conversando com uma amiga e ela falou assim para mim, Johnny, deixa eu ter uma conversa com você, uma questão pessoal. Ela trabalha comigo. Ela falou assim, poxa, eu tenho um primo que acabou de sair da delegacia, da penitenciária. Ele ficou preso tantos anos, já fez isso, já fez aquilo. Aí contou as barbaridades que ele fazia. E ela falou assim, e ele agora tá falando de uma mudança de vida. E assim, eu não sei se eu acredito nisso. Você acredita? Eu queria ouvir a sua opinião. E eu falei, olha, se eu não acreditar na mudança, na transformação de vida das pessoas, eu desisto de viver. Porque eu preciso acreditar na transformação da minha vida todos os dias. Eu brinco que quando eu me formei, a música da minha formatura, porque a turma escolhia a música da sua formatura, né? Qual era a música que parecia com você? Nossa, a música da minha formatura é uma música que não diz nada de quem eu sou hoje. Era uma música, na época, do Marcelo D2, que falava assim, essa onda que tu tira, qual é? Essa marra que eu não vou cantar no seu podcast e boto lá pra baixo. Essa onda que tu tem, qual é? E eu falei assim, nossa, todas as características hoje que eu tento exercitar na minha vida, elas se referem à humildade, a tentar tratar todos como iguais, a me colocar numa situação, na mesma situação do outro, numa situação no lugar do outro, ou numa situação diferente que eu nunca vivi, mas para aprender a tratar o outro de forma diferente. Eu me transformo todos os dias. A Diane de hoje, se você pegar um vídeo da Diane lá com 20 anos, não é a Diane de 43. Então, eu me transformo todos os dias, né? Através, seja do conhecimento da palavra de Deus, que é aquilo que eu acredito muito, seja do conhecimento da política pública, que me faz querer mudar e transformar e investir em mudar a vida das pessoas. Se eu não acreditar na mudança do seu primo, eu não posso acreditar na minha mudança. Então, eu sim, acredito na transformação das pessoas, acredito que a política pública é esse caminho, esse meio, assim como a transformação pessoal, que a gente precisa trabalhar, né? Se conhecer melhor, o autoconhecimento, o seu conhecimento espiritual, para que você venha a mudar, né, o rumo da sua vida. Verdade. Vou te fazer uma pergunta aqui. Quais são os seus lugares favoritos aqui na cidade, em Teresópolis? Ai, gente, são tantos, são tantos. Eu tenho um carinho especial por um que os turistas não conhecem e muito teresopolitano não conhece, que é o Parque Natural Municipal de Teresópolis, em Santa Rita. Eu sou apaixonada pelo Parque Natural Municipal. Mas você gosta da parte lá de Santa Rita ou aqui da Tartaruga? Eu vou pra... Engraçado que eu moro perto ali da Tartaruga, mas eu vou lá no Parque Municipal em Santa Rita. Aqui o da Tartaruga, assim, pra quem gosta muito de acampar, né? De ver então, eu não sou na vibe, né? Você viu que eu já não sou da vibe de malhar, eu não sou da vibe tão aventureira. Então lá é um lugar que eu faço muito piquenique com os meus filhos, comemorei aniversário. Foi engraçado, o primeiro ano que eu me mudei pra cá, eu fiz um piquenique lá, no Parque Municipal. Hoje tá tudo asfaltado, né? Tudo bonitinho pra poder chegar lá. Na época não era asfaltado. E eu ainda tinha poucos amigos na cidade. Na época, era o primeiro ano morando aqui. E fiz um piquenique pro meu filho. Eu quero um aniversário de piquenique. Olha, eu vou te contar, Adriano. O pessoal do Rio, né, que não é Rio Fugiado, veio pra cá e falou assim, não, eu falei, é fácil de chegar, e dei as coordenadas. Só que ainda não era asfaltado, né? Parece que a política pública precisa chegar, né, nos locais. As pessoas vieram de locais diversos do Rio de Janeiro e se perderam, porque não tinha sinal de celular. E até as pessoas chegarem no piquenique, primeiro as pessoas chegavam. Eu pedia desculpa. Eu sei que foi longe, eu sei que não estava asfaltado, eu sei que foi muita poeira. Mas olha, chegou ao final do aniversário, as pessoas estavam todos sem celular, porque não pegava celular. Todas somente curtindo a natureza, fazendo a trilha dentro do parque, que é um lugar seguro, desfrutando daquela beleza que estar ali. Então, esse é um dos meus locais preferidos. Tem uma piscina ali que ali, eu não sei agora, mas tinha uns peixes ali aí que eles tinham feito. Tem uma piscina natural também, que eles deixam as crianças brincarem, então as crianças podem aproveitar. Ali... Tem
um labirinto, né, de plantas também. Eles estão investindo bastante lá. E ali foi um lugar que foi afetado na tragédia de 2011. Não sabia. Ali foi um dos lugares mais afetados também na tragédia de 2011. Olha aí. Tá né? vendo? E como que tudo pode ser ressignificado e transformado, né? Verdade. E aí, agora eu vou te fazer outra pergunta. Deixa eu ver aqui, eu tinha pego aqui uma pergunta de lá aqui. Qual é o importante da representatividade feminina em cargos de liderança do serviço público? A importância é toda, principalmente você vai fazer política pública para mulher também. Só uma mulher sabe o que uma outra mulher precisa, né? Tendo essa vivência com todo esse histórico que eu já falei aqui. Então, estar lá, ocupar esses cargos, e aí é onde eu falo, cargos importam sim. Não para que você distrate o outro, não para que você seja maior ou menor, mas para que você tenha representatividade. E você só consegue promover essas políticas, você só consegue alcançar se você estiver nos cargos de poder e nos cargos de decisão. Então, é preciso mais mulheres no poder. Essa é a minha defesa. Eu também acho. Assim, eu até falei no podcast aqui com a Bibi, assim, que eu acho que aqui em Teresópolis tem muitas mulheres maravilhosas aqui, muitas mulheres guerreiras que têm força. E, assim, eu sinto falta de ter elas mais envolvidas na política. Eu até achei que esse ano a gente ia ter... ano passado, né? Que a gente ia ter alguma candidata mulher, né? A prefeita. E acabou que a gente não teve. Tivemos a vice, né? Que foi a FAF. Mas assim, eu ainda sinto falta de mais mulheres envolvidas. Porque assim, pra chegar lá é muito difícil. Pra chegar lá, porque a gente ainda é vista como cumprimento de cota, né, na política. Então assim, vou chamar as mulheres porque eu tenho essa obrigatoriedade de ter mulheres inscritas aqui pelo partido, mas o dinheiro não chega, o partido não chega junto. Então é preciso sim mais mulheres, é preciso investir em mais mulheres na política, sem dúvida. E tem algumas ainda que não tem aquele interesse, ainda não entendeu a força que ela estando participando da política. Se unir essa mulherada vou te falar, e entender a força que a gente tem, vai ser difícil tirar depois do poder. Não, mas assim, e realmente precisa. Foi o que eu falei assim, mulher, cara, é aquele que eu te falo. Ela tem um olhar diferenciado, aquele olhar mais clínico, mais carinhoso, mais detalhista e faz realmente... Eu tô aqui falando com você, mas eu tô vendo o André e o Ricardo ali. Eu tô de olho na produção, a gente tá aqui falando, mas eu tô pensando na produção que a gente tem que fazer do dia seguinte aqui. A gente tá antenado o tempo todo. Enquanto quando eu tenho que olhar, eu viro pra cá, pra ver se eles têm algum recado, alguma coisa. Então assim... A mulher tem a visão periférica. Tem, mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Homem não, homem tá aqui, ó. Tanto é que eu fico aqui, eu tô conversando contigo, eu tô aqui, ó. Olhando as perguntas aqui. Eu mando a lista do mercado pro meu esposo, ele pula vários itens da lista. Eu falei, meu Deus, mas eu fiz uma lista. E ele consegue pular a lista. Porque às vezes a lista tem que ser construída na ordem do que tá no mercado, né? Você vai no sabonete, você tem que falar, sabonete, detergente. Se você botar o sabonete, o leite, que tá lá do outro lado, depois voltar no detergente, acabou. O detergente não vai chegar nunca. Não vai chegar. E aí, deixa eu fazer uma pergunta. Como que você vê o futuro de Teresópolis? Ai, gente, olha, é uma cidade vocacionada em tantas áreas. E eu vou te dizer que eu tenho sonhos para a cidade, sabe? Eu acho que, assim, sonhos na área de turismo, mas principalmente sonhos sociais. Eu acho que a Teresópolis invisível, essa Teresópolis que eu brinco muito, né? Eu falo assim, eu moro num lugar onde você quer passar as férias. Mas quando a gente vem de uma Teresópolis, que é essa Teresópolis rica, essa Teresópolis com polo gastronômico maravilhoso. Verdade. Então o pessoal tem que vir mesmo, porque a comida daqui é espetacular, os restaurantes são maravilhosos, a natureza é muito exuberante, mas muito pouco explorada ainda. Então eu ainda tenho muitos sonhos para essa cidade. Sonhos de que o turismo ainda vá alavancar essa cidade. Sonhos de que a Teresópolis invisível, que a gente está falando de Perpétua, a gente está falando do Meudon, a gente está falando de várias áreas que precisam ser vistas pela gestão pública e por quem chega. Porque tem muita cultura dentro das comunidades, tem muita coisa boa dentro das comunidades, mas ela ainda é invisível. Então, para ela se tornar visível, ela precisa de investimento. Então, eu sonho com uma Teresópolis que vai investir por melhor qualidade de vida de toda a população e não só de alguns. Você deu, a gente conversando em off, né? A gente tá falando sobre as favelas, né? Que tem aquele visual. Tipo assim, da minha janela eu abro, eu dou de cara pro Deus de Deus. E aí, assim, eu acho que são coisas que às vezes daria pra trazer pra Teresópolis, assim, para as favelas, que hoje muitas favelas viram um ponto turístico.
e dá pra ser explorado. Então, assim, você capacita os moradores. Tanta cultura, tanta coisa que pode chegar ali dentro e tem tanta coisa boa ali, né? Em Hermitage, a gente está incentivando uma feira que já tem acontecido ali, a gente está investindo nisso, sabe? Por que só a Feirinha do Alto, né? Tem uma feira ali em Hermitage, tem muita gente morando ali, tem muita coisa boa. E o pessoal tá fazendo capacitação, tá fazendo cursos. Então, assim, eu vou te dizer que a Feirinha de Hermitage vai bombar ainda. A feira da Hermitage, quando eu estava como responsável pelas feiras ligadas à agricultura, eles até me falaram e a gente abriu o caminho falando que seria. E aí eu tenho orgulho de ter aberto algumas feiras dentro de bairros. Ai, que bacana. A gente ajudando, assim, a feira é da comunidade, mas a gente sempre estava lá participando e ajudando no que pedir. A feira do Caleme, que é das mulheres do Caleme, Mulheres em Ação. Tem uma feira ali no Parque Imbuí, que é da Associação de Moradores. A Feira da Ruth. A gente da Feira da sempre Ruth. ali, na esquina lá de casa. A gente tá ali sempre. A gente estava sempre ali participando. Tem a Feira de Motos, que é da Associação Agrícola de Motos também, que eles faziam na praça, muito bacana. E a gente deixou, quando eu saí, a gente deixou já aberto o caminho aberto para várias outras feiras serem abertas. E ali, até o pessoal a gente tinha começado a conversar também com o pessoal do Rosário, de fazer até uma feira ali no Rosário. E aí a gente tem muita história em comum, hein, Adriana? E a gente não sabia, hein? Tá vendo? Olha aí, muitos gostos, muita história em comum aí. O serviço público vai dando isso, né? Vai passando. Porque assim, a gente vai passando. Pra quem gosta, né? Vou te falar, eu sou apaixonado no serviço público porque é exatamente isso. Eu acredito que o serviço público, a política pública, ela pode mudar a vida das pessoas e ir para melhor. E aí, eu costumo falar que assim, você dá a esperança daquela criança que está lá na ponta do morro de ser uma pessoa melhor. Você ajuda a mulher também ver que ela pode ser o que ela quiser. E assim, ela pode ser o que ela quiser, ela tem aquele potencial. Você abre caminhos para aquelas pessoas que hoje são invisíveis, né? E assim, e também, igual você falou, eu acredito também que a nossa cidade ela tem um potencial danado e ainda é mal explorada. Assim, eu vou te falar, aqui a gente tem uma hotelaria muito boa, igual você falou assim, embora assim, em alguns lugares a gente ainda reclama dos atendimentos, mas a princípio o atendimento em Teresópolis ainda é bom. Sim. E assim, precisa ser lapidado. Precisa ter investimento. Se não tiver investimento do poder público, né? Ser capacitado. Não vai avançar. A gente precisa avançar, mas avançar só com investimento. Mas assim, cara, a gente tem uma faculdade aqui de medicina, a nossa saúde, pra se aproveitar pra nossa saúde. Então assim, a gente tem tudo pra fazer essa cidade aqui ser maravilhosa. A melhor cidade do estado do Rio de Janeiro. Então assim, a gente fica aqui no coração da região serrana. Então a gente da cidade da região serrana, a gente é a única que sai pra todos os lugares. E aí, então assim, a gente aqui tem... clima maravilhoso, né? O clima que só tem aqui. Vou te falar, eu gosto muito de sol. Eu vou te falar, eu fico triste quando tá chovendo. Mas aqui faz os... mas aqui faz um sol maravilhoso também. A gente sai bronzeado daqui também. Aqui faz as 4 estações no mesmo dia. No mesmo dia. Você sai, tá um calor danado. Você sai de camiseta, bota o casaco, pega o guarda-chuva, tira o guarda-chuva, tira o casaco, bota de novo, bota a touca, bota a luva em um dia só. Aqui é assim. Então assim... eu sou apaixonado por Teresópolis, assim, pela cidade, igual eu te falei, assim, cara, e meu sonho é esse, de ver essa cidade prosperando e ela sendo protagonista igual ela realmente deve ser. Infelizmente o nosso tempo acabou. Vou te falar, eu fico muito feliz de ter te conhecido pessoalmente, assim, que eu só conheci, a gente tem alguns amigos em comuns e as pessoas me falavam muito bem de você. Fala, cara, você tem que conhecer ela, conversar com ela. Eu falei, não, vamos marcar pra gente se conhecer. E assim, tô muito feliz de te conhecer pessoalmente. Assim, eu vou te falar, cara, você é realmente a pessoa maravilhosa que tinham me falado. E agora te dou esse tempo pra você se despedir, falar o que você quiser aí, tá à sua disposição aí. Ai, gente, olha, vou aproveitar para agradecer, assim, eu acho que essa pessoa do Adriano, né? Essa humanidade que ele tem, esse acolhimento, esse bate-papo, que se deixar, que se não subisse a plaquinha ali, a gente ia ficar ainda mais 1 hora aqui, mas vocês não iam mais aguentar a gente. Então, como é que a gente faz? Eu estive aqui com o Adriano, mas agora eu vou aproveitar para fazer meu jabá, posso? Pode, tá. Vou aproveitar também. A gente agora vai estar gravando os 100 dias de gestão dos prefeitos de toda a região. Teresópolis, Friburgo, Petrópolis, Guapimirim, toda essa região, Areal. Então os prefeitos vão estar aqui com a gente gravando no Escolhas. Então você que segue o podcast do Adriano Fonseca, já segue lá o Escolhas. Vai lá e segue o Escolhas com Diane Arraes. Você que segue o Escolhas com Diane Arraes, que vai ter uns episódios aqui, vai lá e segue
o podcast do Adriano Fonseca. E assim a gente vai crescendo, falando coisas boas da nossa cidade, falando coisas boas da região. Agradecer demais o convite. Eu que te Adriano, agradeço, ainda sendo recebida pelo Rei do Quibe, eu vou brincar, patrocina nós também, né? Vou fazer é assim, maravilhoso, um bate-papo gostoso, uma comida gostosa. Então, assim, muito obrigada, Adriano, por essa oportunidade. E assistam lá também o Escolhas, para que vocês assistam lá agora pra gente falar de tudo isso que a gente falou aqui. A gente tá falando de gestão pública, né? Foi o nosso forte hoje. Vamos ver como é que tá a gestão pública de toda a nossa região. Acompanha a gente lá também. E aí, pro pessoal achar os Escolhas, falar as redes sociais aí que pra achar, e as suas também. Vamos lá. Meu Instagram e Facebook, Diane Arraes. Eu atendo por todos os nomes, Adriano. Daiane, Jeane, Dione. Atendo, mas pra escrever tem que escrever certo, gente. Então é Diane, D-I-A-N-N-E. Diane Arraes. A-R-R-A-I-S. Diane Arraes no Facebook, Diane Arraes no Instagram. E o Escolhas com Diane Arraes, que tá no Instagram, que tá no Facebook e que está no YouTube. E em breve aí em outras plataformas que a gente aqui da equipe do estúdio estamos estudando também. Vem com a gente, vem fazer também uma escolha inteligente. E você que vai estrear o estúdio novo, né? Tô sabendo. Eu vou estrear o estúdio novo, eu tô super metida com isso. Tá vendo? A pessoa tá tendo o privilégio de estrear o coisa, vou te falar parabéns. E aí, por fim, passando os episódios do Escolhas com os Prefeitos, né, onde a gente vai falar da gestão, o Adriano também vai estar lá com a gente. Então, a gente a gente fala a data e anuncia aí nas nossas redes. Acompanha a gente. Vai ser um prazer. E aí, Diane, assim, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que você, com a sua vida de subsecretária e de estar aí também com o teu programa, eu sei que é corrido, né? Bastante. E aí, eu te peço, assim, eu te agradeço muito por ter aceito o convite e assim, mais uma vez, muito obrigado por ter conhecido, assim, você é realmente uma pessoa maravilhosa, tem só elogios pra você. Obrigado, recíproco. Pessoal, ó, segue aí os Escolhas, né? Segue aí as redes da Diane. E eu quero agradecer aí, mais uma vez, a você que tá sempre aí, ligado aqui no podcast Adriano Fonseca, você que tá fazendo aí a gente crescer cada dia mais e mais. E em breve aí, teremos aí mais alguns episódios aí do podcast Adriano Fonseca. A gente tá preparando aí algumas surpresas aí. Vai vir muita gente bacana ainda pra contar suas histórias aqui, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Até o próximo. Beijo, Fique com Deus. Tchau, tchau.